Oi pessoal, boa noite. Eu sou o Edgar, todos me conhecem, não sei se todos ou não, mas enfim. E conversando com o Vagninho, conversando com a Rita, enfim, conversando com os diretores da casa, a gente teve uma intuição de fazer esse bate-papo com vocês, essa palestra, aqui na casa. E aqui na casa, para a gente matar a saudade, para a gente poder ter aquela sensação de estar ambientado, de estar junto. E vocês, cada um de vocês agora que estiverem vendo o vídeo, se imaginem aqui conosco, sentado aqui na plateia, todo mundo participando. Eu tenho certeza que esse ambiente é o ambiente mais propício para esse trabalho, que certamente os amigos espirituais aqui da casa vão estar conosco e poder passar mais uma vez uma mensagem bacana, tranquila para todo mundo, né? Antes de começarmos, antes de a gente fazer o trabalho, eu quero dar um informe, né? Toda semana a gente tem um informe para dar, eu vou dar um informe também hoje. Então é o seguinte, a gente, não sei se todos sabem, mas a gente atende muitas famílias necessitadas com alimento. E nesse momento da pandemia, a gente está colocando produtos de higiene e limpeza também para essas famílias, que a gente entende que é uma questão também de necessidade básica para eles. Então a gente está aceitando doação de produtos, não só a doação de produtos. A doação de produtos vocês podem fazer vindo até aqui na casa todo sábado, das 10 da manhã até o meio-dia. Vai ter gente aqui recebendo o produto de quem quiser doar e vir até aqui doar o produto. Lembrando que a doação é para chegar, doar o produto e infelizmente ir embora. Não dá para a gente ficar batendo papo, conversando, né? Ou seja, aglomerando as pessoas aqui. Mas quem quiser vir, tenho certeza das pessoas que estiverem aqui vão ter muito prazer em recebê-los e vê-los. Quem não puder vir e quiser também ajudar, contribuir, e quiser contribuir financeiramente, a gente também divulgou no grupo a conta do CASIA. Então vocês podem também fazer a doação de produtos, a doação de verba, de dinheiro diretamente para casa. E um outro informe é que eu aqui atrás desse púlpito eu vou ficar preso, entendeu? Para quem me conhece sabe que eu gosto de ficar andando, mas como tem a gravação aqui, eu vou ficar meio paradão aqui, tá bom? Então vocês me desculpem por isso, não é o meu jeito, se eu ficar muito travado aqui, desde já eu peço as minhas desculpas, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora começar o trabalho, e nada mais importante do que a gente fazer uma prece inicial, não é? Então eu vou apagar uma das luzes aqui. Não, essa não. Vou apagar aqui. Então vamos nesses instantes, vamos nos concentrar e vamos humildemente imaginar a figura de Jesus aqui presente. Mentalizem Jesus junto com vocês, no seu abraço fraternal, porque o Mestre mesmo nos garantiu que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome lá ele estaria. E eu tenho certeza que nesses instantes ele está presente conosco. Juntamente com o Cristo, vamos também nos ligar com a espiritualidade maior dessa casa, com o Frei Augusto, com todos os amigos que aqui trabalham e que nos confortam, nos envolvem, nos emocionam. Que esses amigos possam, nesses instantes, nos intuir bons pensamentos, nos tranquilizar, para que afaste de nós qualquer pensamento leviano, que exalte o nosso orgulho,
a nossa vaidade, o nosso amor próprio, e que traga para o ambiente as vibrações necessárias para o decorrer de um trabalho que leve tranquilidade, esperança, conforto, carinho para todos. E envolvidos com a espiritualidade maior desta casa, com Jesus Cristo, nosso querido irmão, nosso mestre maravilhoso, elevemos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, nosso Criador, em agradecimento eterno por momentos tão gostosos como este, pela vida que nos concedeu, e que Ele nos abençoe no propósito desta noite. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Pessoal, uma coisa importante que eu quero dividir com vocês e que a gente não pode perder nunca o foco é falar sobre a fé. E quando todo mundo tem o Evangelho em casa, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo tem. Na primeira página do Evangelho tem a frase marcante sobre a fé, que é: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, inclusive a nossa, que nós estamos vivendo, não é? Mas o que eu quero me ater aqui com vocês é a razão, não só a fé. Por que os Espíritos falam que a fé é aquela que pode encarar a razão? Porque a razão é o nosso raciocínio, é a nossa inteligência, é o nosso desenvolvimento intelectual, e é ele que deve fortalecer os nossos sentimentos. Olha que bacana! O nosso desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da nossa inteligência, é o que vai fazer com que os nossos sentimentos se desenvolvam. E o que é a fé do ponto de vista sentimental, ou do ponto de vista religioso? Qual é a melhor definição da fé? Porque a fé, ela não é só fruto de um sentimento, ela é fruto também de um aprendizado. E eu vou dizer isso para vocês, que a melhor definição que eu achei para trazer hoje aqui está no livro O Consolador. O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, é um livro ditado pelo Emmanuel. E ele é um livro de perguntas e respostas, é um livro super bacana e super gostoso de ler. Eu convido vocês a lerem o livro, quem não leu. Na pergunta 354, tem a seguinte questão: poder-se-á definir o que é ter fé? E olha que o Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha que legal, vou repetir para vocês. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância. Vou repetir, essa fé não pode estagnar, ela não pode parar em nenhuma circunstância. E calma que eu
em nenhuma circunstância da vida, e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Então, quando Emmanuel reforça o conceito do eu sei, da razão, é porque nós temos que primeiro aprender, nós temos que desenvolver o nosso aprendizado para a gente poder melhorar os nossos sentimentos. E é só aprendendo, é só estudando, é só se envolvendo com um aprendizado maior, diferente daquilo que a gente vê, que a gente vai mudar os nossos pensamentos, a gente vai mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a mudar as nossas concepções, né, que a gente começa a entender outras coisas, e a gente começa a trabalhar o estudo da doutrina, a gente vai encontrar no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, a gente vai encontrar um capítulo que ele fala do dever. E ele fala o seguinte, que o dever é o mais belo galardão da razão. E qual é esse dever que ele está falando, que é o galardão da razão? Esse é o dever moral que nós temos primeiramente conosco, e depois que nós temos para com o nosso próximo, com todas as pessoas que nós convivemos, com todas as pessoas que nós nos comunicamos. É o dever que nós temos, quando a gente fala da moral, é o dever que nós temos com a doutrina do Cristo. Porque se nós falarmos em sentimento, ninguém melhor do que Jesus Cristo, que é o nosso modelo, né, a ser seguido. Ninguém melhor explicou, exemplificou os sentimentos. E por que Cristo exemplificou com tanta naturalidade esse sentimento do amor, da caridade, da humildade? Por que ele fez tudo isso? Porque ele já é um espírito perfeito, porque ele já sabe das coisas do ponto de vista intelectual. E quando o espírito é perfeito e tudo ele conhece, nada é segredo para ele, ele já tem os seus sentimentos lapidados e ele consegue trabalhar isso de uma forma mais fácil e natural. Um dia nós vamos chegar lá. O mesmo Cristo afiançou: vocês farão o que eu faço e farão ainda mais. Não vamos nos esquecer disso, não é? E ainda falando do Evangelho, eu não sei se vocês sabem, mas tem a passagem de Mateus, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, dos versículos 10 ao 14, que é o trecho em que os discípulos perguntam para o Cristo por que eles falam por parábolas. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 capítulos. No capítulo 18, que é o capítulo muito chamados e poucos os escolhidos, e também está no capítulo 24, que é não pôr a candeia debaixo do alqueire. E por que eu estou trazendo isso para esse momento, quando a gente está falando de fé, que a gente está falando da razão? Por conta do seguinte: por que razão Cristo falava por parábolas? E eu vou dizer aqui o que ele respondeu para os apóstolos. Jesus respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem,
nem entendem. Pode parecer contraditório isso, mas se a gente lembrar do nosso processo evolutivo, que o nosso processo evolutivo é lento, gradual, mas que é sempre um processo que avança e jamais retrocede. Quando Cristo esteve presente na Terra, Ele deixou os seus ensinamentos básicos. Quais foram os ensinamentos básicos e que esse ninguém pode falar que foi ilegível, inteligível, enfim, que não dá para entender? São os sentimentos da caridade e da humildade. Jesus foi o exemplo da humildade em toda a sua permanência aqui na terra, desde o seu nascimento numa manjedoura até a sua morte na cruz. Ele foi o exemplo da caridade porque em todos os momentos da sua vida ele esteve em auxílio ao próximo. Foi curando, foi orientando, foi abraçando, foi escutando, foi mostrando as relações de justiça divina, né? Falando do perdão. Foi quando ele falou também das criancinhas, né? Quando ele falava da humildade, que nós devemos ter, né, a humildade e a simplicidade de uma criança. Então, essas questões foram diretas e foram para todo mundo, foi para todo mundo entender. Todos entenderam, né? Todos nós entendemos isso. As outras, quando ele falou que vocês um dia farão o que eu faço ainda mais, terão que nascer muitas vezes, e que ele tentou falar da reencarnação, da imortalidade da alma, aquilo ele deixou as coisas muito nebulosas, vamos dizer assim, naquele momento. Mas ele falou: eu enviarei o Consolador prometido, né? Que resgatará tudo aquilo que eu falei, porque se vai ter que resgatar porque a gente esqueceu muita coisa, e vai revelar outras coisas no momento certo. E o Espiritismo fez isso, né? Quando nós estudamos a doutrina e nós entendemos as questões da parábola, nós percebemos o quão profundo Cristo foi na época e o quanto nós ainda temos que aprender, o quanto que nós temos que desenvolver a nossa razão. Mas lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo o Livro dos Espíritos, não é? Nós vamos começar a ter um conhecimento do que? Da vida futura. Quando nós aprendemos sobre a imortalidade da alma, nós não podemos mais nos limitar a ver as questões sociais do nosso prisma material, da nossa visão momentânea, da nossa visão desta encarnação. Se nós compreendemos a imortalidade da alma, nós temos que lembrar que nós viemos já de um passado, que trazemos as nossas experiências individuais e que estamos vivendo no presente para buscar novas experiências, para servir de sustentáculo e de base para o futuro. Quando nós pensamos na vida espiritual, nós não podemos mais ter o medo que nós temos hoje. Quando nós pensamos na vida do Espírito e que uma encarnação é um segundo diante de toda a vida que nós temos, que a nossa vida é imortal, né? Nós somos eternos, nós não podemos ficar na insegurança, nós não podemos traduzir esta encarnação, este momento em que nós estamos vivendo, simplesmente achar que está tudo perdido, porque não está. Todo o planeta de prova e expiação que somos, e nós sabemos disso também, porque estudando a doutrina a gente sabe que existem vários mundos, que os espíritos passam por gradativos mundos materiais, que a Terra ainda é um planeta onde o sofrimento é maior do que as coisas boas. Cada um de nós temos a nossa aprovação ou a nossa expiação individual, mas temos também, e existe essas questões no Livro dos Espíritos, lá na Lei de Destruição, existem todas as provações e as expiações coletivas. Gente,
Não adianta a gente ficar apavorado, com medo, angustiado, sofrendo, se a gente vai desencarnar ou não. Sabe por quê? Primeiro porque nós espíritas sabemos que a morte não existe, certo? Se a morte não existe, nós vamos estar mudando de plano. Ai, Edgar, mas eu tenho tanta coisa para fazer aqui. Verdade. Todos nós temos muita coisa para fazer aqui. Como nós já tivemos, quanto mais velhos nós vamos ficando aqui na Terra, né? Nós vamos olhando para trás e o tempo todo que a gente já teve também a gente não usou, né? O tempo que a gente podia ter usado e não usou. Vamos então agora serenar os corações e falar assim: confiança em quem? Em Deus. Por quê? Porque o Pai, que é o Pai todo misericordioso, que é o Pai que nos criou, que é o Pai que nos falta, que não nos falta em momento algum, né? Vamos lembrar lá do Velho Testamento? Vamos lembrar de Salmos? Vamos lembrar do capítulo 23, né? Que é o mais lido e é um dos mais bonitos que tem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala assim ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu quem? Deus, nosso Pai, né? E a tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, quando a gente estuda a fé, quando a gente fala da fé inabalável, quando a gente fala da razão, a razão é a gente ter a concepção de um Deus bom e misericordioso. É nós termos a razão que nos leva a Deus como um ser supremo e que não quer o mal de ninguém, de nenhum dos seus filhos. E se nós estamos passando por esse processo hoje, vamos agradecer ao Pai pela essa oportunidade, porque certamente é isso que vai nos alavancar e nos estimular para que nós passamos de uma fase, talvez de um planeta de provas e expiação, para começar a ir para um planeta de regeneração, onde as coisas boas, onde o bem já supera o mal, as coisas ruins. E é isso que a gente precisa compreender. Se a gente ficar atravancado pelo medo, pela solidão, pela tristeza, porque a gente não consegue mais sair de casa, porque isso, porque aquilo, a gente vai tirar a vibração do nosso ambiente familiar, tirar a nossa vibração mental, e a gente sabe também, pela razão, pelo estudo, que a gente é muito influenciado por quem? Pelos espíritos que querem continuar vendo o nosso sofrimento, que querem ver continuar a nossa angústia, que se comprazem em ver as nossas aflições, que dão risada da gente porque a gente está sendo fraco. E por que isso acontece? Só pelas nossas vibrações? Não. Sabe por quê? Porque nós, no nosso processo evolutivo, nós não deixamos no plano espiritual só amigos, né? Nós deixamos no plano espiritual também as nossas desavenças. E muitas vezes essas desavenças, que ainda a gente não está em condição de estar presente com elas fisicamente ainda no mundo material, nós temos que começar a trabalhar o quê? O perdão ainda encarnado. Como que a gente faz isso? Orando e vigiando, pedindo a Deus, mesmo que nós não lembramos, mas que se tivermos os nossos inimigos ainda no plano espiritual, vamos vibrar por eles, vamos fazer uma prece, pedindo desculpas, vamos fazer uma prece, ainda que a gente não lembre se a gente tem inimigo ou não, e a gente nem sabe, mas se a gente tiver, que esses amigos nos perdoem, que eles reconheçam em nós também, que nós somos fracos, as nossas fraquezas, né? Que como nós erramos, podemos ter errado no passado, eles também podem ter errado, mas que nós não temos guarda de mágoa, de rancor, de ódio, de nada. Vamos vibrar. Por isso que Cristo falou, orai e vigiai, porque os nossos pensamentos, eles têm que estar bem sintonizados, eles têm que estar com energia suficiente para também nos proteger dessas ações. E isso a gente já falou aqui várias vezes. Então, pessoal, o que eu queria que vocês
compreendessem é que não adianta a gente se desanimar nesse momento, né? O desânimo é a última coisa que pode chegar para nós. Cada um de nós aqui vai arrumar um motivo para falar mal da quarentena, para falar mal do isolamento social. Cada um de nós. Porque eu não aguento mais a minha mulher, porque eu não aguento mais meu marido, porque eu não aguento mais meus filhos, porque eu não aguento mais a solidão, porque eu não aguento... Gente, todos nós estamos passando agora, o planeta está passando por uma provação coletiva. E essa provação, talvez, tudo indica que sim, por tudo que a gente estuda, né? É o processo do quê? De lapidação do nosso planeta. É o processo de mudança de um país, de um planeta de provas e expiações para um país de regeneração, para um mundo de regeneração. Ah, mas vai ser o ano que vem? Não vai ser o ano que vem. Talvez não vai ser nem o século que vem. Talvez ainda vai demorar 5, 10 séculos, não sei. Mas já é um processo. E se nós estamos passando por esse processo, é porque chegou o momento de a gente também dar a nossa fé. Falar, eu sei que o mundo passa por isso. Eu, como espírita que adotei como essa doutrina maravilhosa para o meu dia a dia, eu tenho o conhecimento necessário de saber que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que se nós tivermos que perecer como desencarne, só Deus sabe. Mas se Ele quiser que eu volte para o plano espiritual, que eu volte com a mente liberta, com a mente tranquila. Porque, gente, se há um processo evolutivo, tanto faz, e quando eu falo tanto faz, eu quero que vocês compreendam, para o espírito, o que vai ser melhor é aquilo que Deus acha que é melhor para nós. Se é melhor ficar encarnado ou não. Isso não significa que a gente vai violar todas as leis que estão aí, que a gente não vai mais fazer o isolamento social, que a gente não vai mais contribuir com as pessoas. Não é isso. Mas o que eu quero levar para vocês, de uma maneira muito tranquila, é: Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabe o que é bom para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para o nosso filho. E qual é a fé que a gente tem nisso? Qual é a fé que a gente deposita na espiritualidade maior? Qual é a fé que a gente tem em Jesus? Porque se a gente tiver a fé inabalável, que encara a razão, e nós sabemos de tudo isso que a gente conversou até agora, a gente não pode ter medo, a gente não pode ter insegurança, a gente não pode entrar no desespero, a gente não pode entrar nas redes sociais e continuar convivendo com um monte de pensamento negativo. A gente não pode estimular as discussões nas redes sociais sobre se a política está certa ou se a política está errada. A gente tem que fazer a nossa caridade naquilo que a gente pode. É ajudando com uma cesta básica, é ajudando com a higiene pessoal, com produtos de higiene pessoal, é ajudando com uma palavra de carinho, é ajudando escutando alguém no telefone. Mas o que a gente precisa fazer é estar disponível. A gente não pode estar simplesmente porque está isolado, está com medo, está angustiado e não falar com ninguém, não fazer nada. A gente tem que transformar esses momentos em reflexão. E para a gente terminar, a gente precisa aproveitar o nosso momento com os nossos familiares. Nunca houve momento tão propício para as pessoas que moram dentro de um mesmo lar, dentro de uma mesma casa, uma oportunidade tão grande de estarem dialogando, de estarem conversando, de estarem se aperfeiçoando mutuamente, de se conhecerem melhor, né? Porque o dia a dia está todo mundo fora, todo mundo para lá, para cá, pouco tempo fica junto. Agora, com muito tempo, a gente começa a conhecer melhor as pessoas também. Por que não? Não é? É isso que a gente precisa compreender. Então, gente, do fundo do meu coração, eu desejo sempre o melhor. Quero que vocês recebam essas palavras com muito carinho, porque é com carinho que eu estou fazendo. E quero que vocês aproveitem essa oportunidade.
Deixem para lá os pensamentos negativos, joguem os pensamentos negativos fora, trabalhem os seus pensamentos positivos, pensem, estudem. Vocês têm o livro do Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Vocês têm o livro dos Espíritos? Estudem, aproveitem esse momento, 1 horinha, meia hora diária, leiam o Evangelho. Gente, esse daqui é um consolo maravilhoso. A leitura do Evangelho desperta na gente outros tipos de sentimentos nobres, nos dá confiança, nos dá segurança, nos dá coragem. Leiam o livro dos Espíritos. Tem muitas questões que nós nos perguntamos e as respostas estão ali, claras para nós. Tá bom? Então fiquem com Deus. Tenham uma semana maravilhosa. Aproveitem a vida de vocês, porque a vida é uma bênção de Deus, e Deus nos criou para sermos felizes um dia, na felicidade pura do amor para com todos. Um beijo no coração de vocês, e que o Papai do Céu nos abençoe sempre. Até a próxima.